Olá amiguinhos, hoje trago-vos um problema sobre impulsão. Temos um cubo que se encontra a flutuar na água. Preso a esse cubo, por meio de um fio, temos uma esfera. Esfera essa que, por ser mais densa do que a água, se afunda, exercendo ali alguma tensão naquele fio. Aquilo que nós queremos saber é a altura do cubo que fica imersa, ou seja, fora da água. Para isso são-nos fornecidas as seguintes densidades: a densidade do cubo, da esfera e da água. Vamos ver as forças envolvidas. Nós temos o peso do cubo e o peso da esfera. E temos também a força de impulsão a que o cubo está sujeito, o mesmo acontecendo para a esfera. Qualquer corpo, totalmente ou parcialmente mergulhado num fluido, irá estar sujeito a esta força, que terá o sentido da zona mais profunda à superfície. Falta-nos a tensão. Ora, no que respeita ao cubo, o fio tenta puxar aquele cubo para baixo. Exatamente o contrário daquilo que se passa na esfera, em que o fio tenta puxar a esfera para cima. A partir do momento em que temos um fio inextensível, estas duas tensões teriam de ser iguais. Aqui a vermelho temos o peso do cubo, aqui em baixo peso da esfera, impulsão da esfera, impulsão do cubo. Duas notas neste momento. Reparem que cada corpo se encontra em repouso. Logo, no caso do corpo de cima, ou seja, no cubo, a tensão e o peso equilibram com a impulsão. No caso do corpo de baixo, a tensão e a impulsão equilibram com o peso. Ou seja, posso não estar aqui a respeitar exatamente o tamanho relativo das setas. Esta seta vermelha teria de corresponder à soma daquelas duas e aqui a verde à soma daquelas duas. Segunda nota, eu deveria estar a representar todas as forças no centro de massa, mas depois não se percebe nada porque iria ter de sobrepor a tensão e o peso. Isto, por exemplo, no caso do cubo. Quando olhamos então individualmente para cada um dos corpos, temos o seguinte. No que respeita ao cubo, eu tenho duas incógnitas. Desconheço a tensão e desconheço aquela altura, que vai ser importante depois no cálculo da impulsão. No caso da esfera, eu apenas desconheço a tensão. Por isso, uma alternativa que eu tinha era resolver um sistema de equações em que uma das equações corresponderia ao balanço de forças no cubo e outra ao balanço de forças na esfera. Este método resulta sempre, pese embora que seja um pouco mais pesado a nível de cálculos. No nosso caso, a estratégia que eu vou seguir é assumir aquilo tudo como sendo um único corpo e fazendo um balanço de forças global. Isto porque, quando o fizer, aquelas duas tensões vão cortar, isto pelo facto do fio ser inextensível. Ou seja, o fio nem estica nem encolhe. Vamos pôr então aqui o nosso conjunto. E temos então a apontar para cima a impulsão do cubo, a impulsão da esfera e uma daquelas tensões. Para baixo temos o peso do cubo
temos o peso da esfera e outra daquelas tensões. Mas, tal como eu vos tinha dito, como o nosso fio é inextensível, aquelas duas tensões anulam-se uma com a outra. Vamos começar então pelos pesos. Ora, peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Acontece que eu aqui neste caso não tenho a massa de nenhum dos corpos, mas tenho o seu volume e a densidade. Nós sabemos que densidade é massa sobre volume, onde massa é igual a ρV. Substituindo na de cima, ficamos que o peso é igual a ρVg. E como é que nós calculamos então a impulsão? A impulsão corresponde ao peso do volume de líquido deslocado. Dito assim, não parece grande coisa. Por exemplo, no caso da esfera, que se encontra totalmente submersa, é imaginarmos uma esfera do mesmo volume, mas feita de água. Pomos essa esfera de água numa balança e calculamos o seu peso. Esse peso é a impulsão. No caso do cubo, temos de ter atenção a uma coisa. Apenas a parte submersa conta. Ora, aquela parte submersa corresponde a um paralelepípedo. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos imaginar esse paralelepípedo feito de água e determinar o seu peso. Vamos lá então a contas. As três forças que apontam para cima equilibram com as três forças que apontam para baixo. Vamos começar pelos pesos. Ora, peso do cubo há de ser igual, olhando aqui para esta fórmula, ao ρ do cubo vezes volume do cubo vezes aceleração da gravidade. Para a esfera, exatamente a mesma coisa. Ρ da esfera vezes volume da esfera vezes aceleração da gravidade mais uma daquelas tensões que depois há de cortar. Ora, impulsão da parte do cubo. Ora, será o ρ da água vezes o volume do cubo, mas só a parte submersa, vezes a aceleração da gravidade. Bem, o que é isto que eu tenho aqui? Isto é o peso daquele paralelepípedo feito de água. Daí que eu esteja a usar a densidade da água, o volume está apenas a contar a parte submersa e a aceleração da gravidade. No caso da esfera, a mesma coisa. Vou pôr o ρ da água. É uma esfera feita de água. Neste caso, vai contar o volume da esfera na sua totalidade, vezes a aceleração da gravidade, e falta apenas então aqui uma das tensões que há de cortar com esta. Outra coisa que se verifica é que também todas as acelerações da gravidade vão cortar umas com as outras. Ainda bem que as acelerações da gravidade cortaram, isto por causa das unidades, porque eu assim escuso de estar a mudar as unidades. Ora, eu tenho as densidades todas em gramas por centímetros cúbicos. Ora, as dimensões que nós temos aqui são todas em centímetros, por isso aquele volume vai sair em centímetros cúbicos. Ora, se a aceleração da gravidade não tivesse cortado, eu teria de pôr isto tudo em sistema internacional. Caso contrário, eu não podia usar o valor 9,8. Vamos a contas. Ρ do cubo 0,80. É um cubo com 20 cm de aresta, logo o seu volume será 20 ao cubo. Mais, ora, ρ da esfera 1,20 vezes o volume da esfera. Ora, o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. O diâmetro da esfera é 15, logo o seu raio será 7,5. Vamos ao outro lado. Ρ da água
Agora, o volume submerso. Ora, o volume do paralelepípedo é a área da base vezes a altura. A base é de 20 por 20. Mas a altura temos que ter aqui atenção. A altura, neste caso, é 20 menos aquele H. Falta-nos então aqui roda água vezes o volume da esfera, mais uma vez, 4/3 de π vezes o raio, que é 7,5 ao cubo. Vamos a contas. 0,80 vezes 20 ao cubo dá 6.400. Mais, eu aqui optei por manter o π e ficamos com 675 π. Isto tudo há de ser igual a, ora, 20 ao quadrado é 400 vezes aquele 20 menos h, que é aquela altura submersa, mais 562,5 π. 562,5 é 4/3 vezes 7,5 ao cubo, isto porque eu optei por manter o π. Vamos resolver isto tudo em ordem a h. Ora, numa primeira fase, vamos passar tudo aqui para o nosso lado esquerdo, mais 675 π menos 562,5 vezes π. Tudo isto será igual a 400 vezes 20 menos h. 6.400 mais 112,5 π é igual, ora, 400 vezes 20 dá 8.000 menos 400H. Vamos já resolver isto tudo em ordem H. Aqui ficamos com 6.400 mais 112,5 vezes π menos os 8.000 que vêm do outro membro da equação. E depois, mais tarde, vai ter que dividir tudo por menos 400. E ficamos com uma altura de 3,12 centímetros. Temos então que o nosso cubo ficará com 3,12 centímetros fora de água. Ao início falou-se da possibilidade de resolver uma das equações, neste caso a referente à esfera, em ordem à tensão, para depois substituir no balanço de forças do cubo. Tínhamos então que a nossa tensão seria igual ao peso da esfera menos a impulsão da esfera. Ora, a partir do momento em que toda a esfera está imersa em água, até poderíamos fazer assim, 4/3 de π vezes 7,5 ao cubo, vezes o ρ da esfera menos o ρ da água, vezes a aceleração da gravidade. Mas aqui tínhamos o tal problema que nós falámos há pouco no que respeita às unidades. Eu seria obrigado a usar unidades para o ρ da esfera e para a aceleração da gravidade compatíveis com um volume que neste momento está em centímetros cúbicos. É por essa razão que por vezes é mais útil não fazermos logo a substituição dos valores. Isto porque se nós substituíssemos esta tensão no balanço de forças do cubo, nós ficaríamos com esta expressão que aqui temos, onde a aceleração da gravidade deixa de ser um problema. Resumindo, fazer o balanço de forças para cada um dos corpos que compõem o sistema, estabelecermos um sistema de equações compatível com o número de incógnitas que temos e, nem que seja só na nossa cabeça, estabelecermos um balanço de forças global
envolvendo todo o sistema e ver se a partir daí conseguimos de alguma forma simplificar a nossa vida. Isto porque, por exemplo, neste caso tínhamos aquelas duas tensões que acabavam por se eliminar uma à outra. E isto acontece muitas vezes sempre que temos dois corpos ligados. Ficamos assim por aqui e um abraço a vocês todos.